Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conferência. Eu sei que ficamos 2 semanas sem conferência. Alguns problemas técnicos, algumas movimentações, algumas coisas que eu estava fazendo que realmente não consegui fazer a conferência, a transmissão. Eu peço a compreensão de todos vocês e a todos vocês do curso expansivo também por essas nossas aulas, por essas nossas conversas ao vivo, todas as terças-feiras, que agora retornam e estão de volta com todo mundo. Certo? Estou feliz por vocês estarem aqui e pelo apoio que vocês oferecem ao canal. Hoje nós vamos conversar de acordo com vocês. Tudo que vocês conversarem aparecerá aqui no nosso chat para falarmos. Eu quero saber como vocês estão se sentindo nesta onda de preocupações que estamos tendo por aí, né? A psicosfera, o clima anda mais tenso que o normal. O Crispolino fez xixi aqui no chão, não é? Então, ali tá ele, ó. Olha lá, ó a cara da fera. Pimpão. Não pode ficar no estúdio, Pimpão. Não. Paciência, agora tenho que cuidar aqui pra não pisar. Mas não tem problema. Pessoal, então vamos chamar nossos membros de vídeo que está na hora. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a mais uma conferência. Depois de 2 semanas sem conferência. Cá estamos de volta para conversarmos as coisas que vocês trouxerem, as coisas que estão acontecendo no momento e tudo mais. Então sejam muito bem-vindos. Quem falou para ele que não teve conferência, hein? Quem disse para o Pedro que não teve conferência? Eu acho que ninguém. Deixa em off, não teve não. Você não é áudio? Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. O Hélio deve chegar em breve aqui na nossa conferência, mas isso é só suspeitas, certo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu quero saber primeiro dos membros de vídeo aqui, porque vocês já estão aqui falando, o que vocês estão sentindo da psicosfera do momento atual. Lembra uma coisa, pessoal. Lembrando uma coisa aqui, que nós não podemos falar o nome daquela coisinha lá que vocês devem saber, certo? Porque pode ser que caia a transmissão para os membros. Então a gente sabe do que nos referimos caso fosse falar sobre aquilo, mas eu quero saber como vocês estão sentindo a psicosfera, né? Porque uma vez que tem um certo medo no ar, assim. Eu particularmente, como ando bastante pela cidade, eu senti que a cidade tá mais vazia. Então tá mais tranquilo em relação àquela energia de movimento, de correria. Mas eu evitei me conectar com a energia do medo e tal, então pra mim foi bem tranquilo. Que ótimo. Eu fiz a mesma coisa. Eu também não estou com medo, não. Estou resguardando um pouco a minha mãe, claro. 85 anos, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas, assim, dizer que eu estou... Claro que a gente se previne, mas não fica nessa paranoia que todo mundo está, né? Juiz de Fora, sim, está deserto, né? Os colégios já cancelaram as aulas, teatro, tudo foi cancelado. Né? Então, aqui em Porto Alegre os shoppings vão funcionar até às 20 horas só. Aqui também acho que vão restringir o horário de shopping. Tá uma certa histeria coletiva, né? Eu acho que... Eu hoje falei, gente, o que tem que ser, será. Não adianta ficar com medo. Eu achei muito bacana que o Divaldo, ele falou sobre isso, e foi no caso não o Divaldo, né, o Bezerra de Menezes, isso. Ele falou exatamente sobre isso e foi muito interessante. Se alguém não viu, recomendo procurar o vídeo da última conferência que teve. Inclusive, acho que foi aqui perto. Legal. O Divaldo também ele foi entrevistado, né, para perguntarem para ele a opinião dele. E ele disse lá de uma forma extremamente clara, sem deixar nenhum vestígio de medo, nenhum alarde grande. Ele disse do que se tratava, né? Que ele viu só pelo lado positivo, pelo lado bom, que é como se deve ver. Todo mundo que vê as coisas do lado espiritual deve ver dessa forma, né? Tudo deve ver em prol do progresso, o que aquilo lá faz de progredir, o que aquilo lá faz avançar, qual tomada de consciência que os acontecimentos promovem.
né? E foi desse ponto de vista que ele deu. Ele disse que a humanidade está sendo cobrada de consciência, né? De que o importante é ser, né? E tendo uma oportunidade de, como o Chris disse na meditação mundial, né? Ficar um pouco mais consigo e um pouco mais sair desta correria, né, do dia a dia e parar um pouquinho para ser, para pensar na vida, né? Dentre outras coisas que ele falou, eu recomendo verem. Tem no YouTube. O nome é Tatatá e Divaldo. Vale a pena ver. É isso aí. É um momento ímpar, né? No sentido de forçar um pouco as pessoas a ficarem em casa, assim, forçar assim, né, no bom sentido, né? E pararem para pensar um pouco, né? Voltar para dentro, né? Voltar para dentro, isso mesmo. Até que engraçado que um dos depois que a galera começou a ficar em casa, um dos maiores índices de procura foi autoconhecimento. Ah, é? Tu vê só, né, os propósitos que acontecem, né? Eu não sei se vocês viram, mas calhou de ser bem na quaresma, né? Eu não entendo muito disso, porque eu não sou uma pessoa que entendo nada de religião, mas eu li no outro dia num post que calhou justamente na quaresma mesmo. Muito interessante. E vocês viram como, né? Foi interessante que deu naquelas previsões antigas lá, milenares, né? E inclusive foi o pico aqui, pelo menos para nós, está sendo justamente acho que o pico mundial lá na Europa e tal foi justamente no período previsto, né? Foi. Isso foi bastante curioso, né? O que mostra como realmente está escrito em outros lugares as energias que vão vir atender a gente, né? E as consciências que vão vir a ser trabalhadas, né? Já está, assim, programado, digamos, né? Muito interessante mesmo. Sim, e também veio meio que próximo e junto com o alinhamento que o Maurício Bacar falou sobre. Sim. Alguma coisa, se a gente for analisar, né? A Monize citou a quaresma. A quaresma são momentos reflexíveis, assim, também. Mas, se a gente for fazer uma análise de quanto de luz chegou ano passado na Terra, né? Luzes vindo, não só, né, energeticamente, mas fisicamente também chegando, mas, enfim, era de se esperar alguma coisa aparecer muito grande, né? Quando você acende a luz do quarto bagunçado, é que você vê realmente quão bagunçado está o quarto, né? E era uma questão de consequência, né? Tipo, questões lógicas de matemática. Você recebe luz, você vai ver coisas que você não viu antes. Interessante teu ponto de vista, Cris. Realmente, né? Recebemos muita luz cósmica, literalmente, né? Literalmente. Sim, desde a gente está recebendo, né? Igual a gente vem falando no canal há muito tempo. Desde 2000 até 2018, teve 18%. Só ano passado, né? Foi para 23%, fechou o ano com 23%. Então é muita coisa. 23%. É como você trocasse aquele abajuzinho e colocasse um holofote dentro do quarto. Vamos ver muita coisa que não percebíamos, né? E daí vai vir como essas coisas assim, né? Porque ver o que tá errado. É como como disse o Divaldo ainda no vídeo dele, que ele falou que nós, querendo rumar, né, para uma sociedade avançada, para uma sociedade regenerativa, nas condições que nós estamos hoje, né, é impossível. Né? Então, precisam ser cobradas coisas da humanidade, né, da forma como for, para que traga um lucro, digamos assim, moral da sociedade, né? Então, bom, e a gente pode perceber que falta muito para a nossa sociedade estar regenerada, né? Então,
Esse processo, que segundo os mentores levará 150 anos para dizer é um planeta regenerativo, terá muitas coisas, praticamente tudo estabelecido na nossa sociedade tem que ter um caos, tem que ter uma crise, né? Como o próprio Divaldo disse, que crise quer dizer algo que vem antes da melhora, né? Algo de errado que vem antes da melhora. Claro, porque é o perceber que tu diz, né, Cris? E se a gente for ver, né, ainda a gente vai colher muitos dados, a gente vai aprender muito com essa situação, e eu acredito que a gente vai aprender muito, muito mesmo, principalmente em questões mecânicas, né, dessas pessoas que estão indo embora. E a gente vai aprender muito. Uma das coisas que não só o Divaldo, mas outros grandes professores, né? O Sadhguru, como eu comentei na meditação ontem, ele sempre fala que o ser humano ele se subestima muito, né? Ele acha que ele é muito superior. E aí essas coisas fazem com que algumas pessoas ainda acreditam que são, eu posso pegar, tá tudo de bem, tá tudo certo, mas assim, elas não dão um braço a torcer, né? No orgulho, o ego é muito maior do que tudo, e isso as pessoas, algumas vão estar tendo a oportunidade de olhar para isso de uma certa forma, de uma forma mais, vamos dizer assim, analítica, né? Outras vão passar como se fosse como nenhuma história a tirar disso, com certeza vai ter, mas muitas vão olhar de outra forma. A gente ainda tem que ver os reflexos que isso vai trazer, né? E tá trazendo na economia, nos moldes atuais financeiros que todos do planeta seguem, né? O quanto isso pode desestabilizar esse sistema, de repente, né? Promover a troca desse sistema, porque a gente sabe que também vai ter que trocar esse sistema mais cedo ou mais tarde, né? Pelo menos administrado da forma como é, né? Então, são coisas como essas que podem dar a oportunidade, né? De iniciar, nem que seja alguma mudança, né? Eu particularmente tô achando, tô vendo muita coisa boa no meio dessa história, porque eu nunca vi tanta notícia de gente se oferecendo para ajudar o próximo, sabe, colocando no próprio condomínio, gente que nunca conversou com o vizinho, colocando placa avisando, se você tiver dificuldades, tiver acima de certa idade, não puder ir comprar remédios, ou enfim, me ofereço para fazer isso. Ou então eu vejo muita gente que sabe que não está na idade de risco para pegar, né, e tal, e a pessoa, ela pensa em se isolar e tudo mais, mas pensando nas pessoas de mais idade, ou pensando, eu tenho alguém que eu conheço que está no grupo de risco, então eu vou fazer isso por aquela pessoa, não por mim. Eu podia estar correndo por aí e continuar ganhando dinheiro, coisa tipo, não, mas espera, o que é certo? O que eu devo fazer nesse momento? Eu vejo muita gente entrando nessa reflexão, gente que nunca teve oportunidade de parar para fazer isso, está fazendo. É verdade, realmente. Mostra como somos humanos, né? Resgatando a origem da palavra ser humano. Sim. Verdade. Espero que depois continuem, né? Continuem pra salvar os seres humanos da fome, da diarreia, né? Porque eu penso que agora uma grande parte da humanidade vai conhecer o significado da palavra amor, sabe? Até com a própria família, porque enquanto você está ali no dia a dia, você sabe que seu parente, seu irmão, seu vizinho, seu primo está ali e tal, você não dá tanto valor, entende? Mas com essa coisa de você ter que se isolar, ficar sem contato com os amigos, com os familiares, contato físico mesmo, né?
Eu acho que aí as pessoas vão começar a sentir falta e ver o quanto é importante a gente amar. Uhum. É verdade. Eu Essa acho é que a energia que afasta de todos os vírus e problemas, né? O Dr. Bezerra de Menezes falou, né, para a gente tomar os cuidados, mas não de forma a que você não esteja disponível para ajudar aqueles que estão Servir, passando né? necessidade no momento. Isso aí. É verdade. Tem várias observações sobre o que está acontecendo, né? Eu agradeço a opinião de todos os membros que estão aqui colaborando com a nossa conversa de hoje, que estão juntos na nossa conversa. E eu quero pedir compreensão a pequenas travadinhas que possa estar dando aí na sua casa, porque a internet aqui está bem ruim nos últimos dias. Não sei se é por congestionamento da rede, por todo mundo estar em casa, né? E agora todo mundo vai estar mais na internet do que nunca. Então pode ser que sobrecarregue as redes, né? Do país inteiro, ou até, quem sabe, do planeta. Mas, então peço compreensão. Vou tentar resolver esse problema com a operadora essa semana. Alguém aí, por acaso, notou alguma lentidão na internet? Sim, no trabalho, em casa. É? Então, realmente, Uhum. super estamos utilizando do backbone. Está exaurido, está exprimido. Paciência então. Ó, mais uma melhora, quem sabe melhora a infraestrutura né, da rede. Que coisa séria. Mas então não é daqui o problema, não adianta nem eu ligar. Tudo bem. Eu acho que outra coisa que vai acontecer é que o pessoal vai descobrir que muitos dos trabalhos dá para fazer em casa. E vão passar a trabalhar muito em casa. E inclusive isso vai diminuir a poluição por deslocamento excessivo. Muito interessante. Faz todo sentido. Sim. Provavelmente mesmo. Faz muito sentido. É verdade. E o Divaldo disse também que mesmo inconsciente, né, a mídia acabou gerando um pânico na população, né? Meio inconsciente, né? Mais ou menos. Né? Meio inconsciente, até porque ela é a maior beneficiada, né? De ter pessoas em casa trancafiadas, né? Então... ai. Boa noite a todos os membros que estão aqui conosco. A Milena, Camila, Pazino 2000 lá do curso expansivo. Pava, que energia espiritual anima o vírus? É a mônada? Olha, no meu ver, né, são desequilíbrios mentais. De algum tipo, de algum gênero, de alguma ligação. A gente fez o estudo deste energético deste vírus através de 2 métodos. Um método intuitivo e um método através da constelação familiar, né? Porque foi feito, não fui eu que fiz, foi lá do grupo da Cláudia. Eu não digo nomes porque eu não sei nem se pode falar essas coisas, né? Então não digo nomes porque é melhor. Eles constelaram o dito cujo vírus e, segundo a constelação, disse que é devido as crianças não poderem nascer na China, né? Porque lá não pode ter tantos filhos e as pessoas acabam abortando e não sei o que. E que com isso, né, diminuindo a população de mais idade, poderiam nascer mais pessoas e liberaria-se, quem sabe, esta natalidade, enfim. Então teve uma perspectiva por este lado, pelo menos naquele primeiro momento que foi visto, e acredito que isso se estenda até mesmo aos animais, né, que também não estão conseguindo nascer, porque eles nascem, são produtos, né, eles são produtos, a gente não vê um animal como animal, vê um animal como um produto dos seres humanos, e eles não têm nada o que fazer contra os seres humanos, né. Imagina o que eles poderiam fazer se não fosse a chamada vingança dévica, né, onde coisas assim acontecem. Vingança entre aspas, né? Vocês me entendem. Se não é a tomada de consciência, né? E daí, e segundo intuitivamente também me veio essa mensagem dos animais, né? Porque é outro ponto que nós também precisamos abandonar nessa trajetória, pelo menos
de início o consumo, né, como mercadoria mesmo, né? Como mercadoria. E animais de todos os tipos, né? De todos os cantos da flora e da fauna. Então, tive no primeiro momento a visão por este lado, né? E é bem possível, porque são tomadas de consciência, isso é desequilíbrio, né? Então é o que dá força a essas coisas. E mais ainda, né? Porque a nossa mente coletiva gera a realidade, cria a realidade. E ao momento que a gente vem a ter medo disso, ao momento que o dia inteiro fala sobre isso, o dia inteiro cuidado para não se contaminar, e cuidado com isso, lave a mão, não vá ali, não vá aqui, não sai de casa, né? Cuidado. E 24 horas por dia, né? Acho que as emissoras de televisão mudaram de nome até. São televírus, de repente. Porque 24 horas falando sobre isso. E isso acaba dando uma força, porque cria uma egrégora, né? Toda a mente humana começa a acreditar naquilo, aquilo começa a se intensificar, a ter força. E é aquela história que teve uma vez um vírus que chegou lá na antiguidade, chegou num vilarejo e disse assim na entrada: olá, eu vim levar a vida de 10 mil pessoas, né? Aí passou lá, isso aí aconteceu. Daí depois, na saída, perguntaram assim pro vírus, né? Ué, mas você disse que ia levar 10 mil e foram 60. E ele disse, pois é, os outros foram por medo, né? Porque que é o que acontece, né? Então, acaba deixando a vibração cada vez mais compatível, né? Então, eu acredito que isso fortalece e intensifica. E eu sei o quanto utiliza-se da mídia mundial para criar realidades, criar situações para fazer N tipos de manobras, certo? Realmente criar realidades. E quando eu falo isso, eu não falo apenas das emissoras aqui do Brasil, eu falo de Hollywood, eu falo das produtoras que estão nos streamings. Vai estar em todo o canto, em todo lugar. Como você pode conferir, que inclusive já tem série sobre isso nas streamings por aí. Tem tudo. Então foi uma coisa que assim, ó, surgiu e em pouquíssimo tempo já é realidade para todo mundo, né? Então, por isso que tem casos, inclusive, que não conseguiram ter relações, porque são pessoas que nunca saíram de casa, né? Pessoas que nunca viajaram, que estão lá no meio, não tiveram contato e, né? Realmente... E outra, né? Que segundo os conhecimentos que temos, todos os vírus são construídos geneticamente, né? Eles são mecanismos genéticos que a gente não conhece ainda exatamente o que eles são. Eles são programados para fazer exatamente o que eles vão fazer. E há quem acredite, eu sou um deles, que eles têm como se fosse um código de barras, né? Mas é um código genético que ele só vai pegar exatamente quem ele está programado para pegar no mundo inteiro. Se cair em Beltrano, em Ciclano, em Triclano, não vai acontecer nada. Mas se cair no X-clano, que era o objetivo, né? Ele realiza o objetivo dele por frequência, por código genético, por DNA, para promover certos equilíbrios energéticos que favorecem a transição e tudo mais, né? Então, acredito nisto, que ele é uma tecnologia, né? Porque o que nós pensamos que o vírus é hoje em dia, né? Algo parecido com bactérias, né? O quê? Né? Porque ninguém entende exatamente o vírus. Muito bem. Pava estava pensando... E o medo também, né? Que as pessoas com medo acabam atraindo também, né? Ou não? Com certeza. Na verdade, assim, o padrão metafísico, né, desse dito cujo, ele, pelo que eu vi, assim, um pouco que eu estudei, o Val Capelli, ele falou, é muito da pessoa que está, assim, por exemplo, febre fala muito de raiva, né? Vou separar, assim, os 3 sintomas. A tosse também é uma raiva que você está tentando tirar de você, a força, né? E o outro, febre, dor de garganta, assim, também, que é o quê? Algo que você está ali como se estivesse engolindo. Então, o que o Val Capelli falou é que esse vírus, olha, eu com medo de falar, esse vírus, ele pega muito na pessoa que está assim... eu me esforço e não tem jeito, e sabe, a coisa tá ruim, tá com raiva, porque, nossa, eu não consigo, o que eu queria não dá certo, não tem caminho. E é um momento onde, né, nós estamos vivendo
num momento que está isso muito forte. Então, é onde você tem que se equilibrar, enxergar a realidade, realmente o que está sendo colocado nas mídias sociais também, né, em todos os lugares, está fazendo todo mundo ficar mais apreensivo. Eu mesmo, assim, às vezes eu quero olhar o Instagram para distrair, eu fico mais estressada. Eu fico assim, não, eu tenho que procurar outra coisa. E aí você vai no YouTube também te oferece tudo sobre esse tema. Então, é realmente você voltar para você, né? Eu acho que esse é o trabalho, você também se conscientizar com o outro e se equilibrar para entender assim, peraí, o que é real, entendeu? É uma oportunidade, assim, essa seria a faixa, acredito eu, de vibração para não estar afetável. Eu acredito que o dito cujo pode pegar todo tipo, ele pode chegar no corpo de todo mundo, mas Sim. só se a pessoa estiver na faixa de vibração do medo e dessas outras coisas que você falou, é que ele vai ativar aqueles sintomas. Por isso que eles dizem que tem tanta gente que tá com ele, mas não acontece nada. Olha uma coisa que é interessante. Você falou uma coisa, desculpa, Pava, que o Bruno falou uma coisa e eu lembrei. Claro. Falam que pessoas com diabetes e cardiopatia são grupos de risco. Por exemplo, o que é diabetes metafisicamente? É a pessoa que ela vive de passado, choramingando aquele passado. Amargura. Cardiopatia fala de coração, também falta de amor. Então, assim, você vê que está fortemente nessa coisa, né, de não tem jeito, que o mundo acabou, ai, não tem mais jeito, entendeu? Verdade. Faz Não, ressonância. existem situações que eu estava conversando com a minha prima hoje, minha cunhada, que estão super alarmadas com isso. Eu falei, gente, existem situações que você não tem como se trancafiar dentro de casa. Eu hoje, por exemplo, tive que ir à rua, porque tem 2 amigos meus com problema sério de coluna, um não está conseguindo andar e ele não consegue se aposentar. Uma pessoa que não tem muito conhecimento e tudo. Aí eu peguei os dados dele e falei, não, eu vou resolver isso para você, porque eu estou vendo a dificuldade dele e ele não tem condição mais de trabalhar. Está encostado lá, mas ele precisa se aposentar. Aí peguei os documentos dele, fui no advogado amigo meu, fui lá para ver para ele. Poxa, você vai deixar uma pessoa sofrendo mais ainda? Se você pode ajudar, você vai ficar dentro de casa, eu estou com medo, Se eu tiver com medo, eu não saio, não chego na janela. É verdade. Se faz por amor, ainda está protegida. Foi o que o Bezerra de Menezes falou. A gente não pode deixar de ajudar as pessoas, independente da situação. Eu até acho que a gente está fazendo o contrário, né? Do que deveria, né? Que é manter mais elevado possível o pensamento, a alegria, né? Sem preocupações, limpar a mente, né? Higienizar a mente, né? Ter pensamentos elevados, bons, fazer meditações, mas isso jamais vão recomendar. Esses aspectos todos que a Monize citou, né, que o Val Capelli, o Newton Schultz também falou muito sobre isso, vem da psicosfera que a pessoa cria, né, por todos esses aspectos que ela vem carregando. Então a psicosfera de uma pessoa que tem todos esses sintomas metafísicos é muito carregada, e isso vai espalhando. Então, e uma das analogias que o Newton Schultz fez foi justamente isso. O nariz ele está ligado ao ar, né, à nossa mente, justamente. Olha. O que a gente não consegue controlar é justamente a nossa mente. Então, uma vez que a gente aprende a usar a mente como ferramenta, como a gente falou um pouco ontem na meditação, né, porque a gente tende sempre a usar o nosso intelecto para resolver tudo, e o nosso intelecto, fazendo analogia, né, como a gente fez ontem, para quem viu meditação, para eu não ser muito repetitivo, alguém me interrompa, mas o nosso intelecto é uma faca, fazendo analogia, ele é uma faca. Então, se você for tentar criar algo com ele, tentar resolver coisas com ele, você vai se cortar, porque ele é uma faca muito afiada. Por natureza, ele tem que ser afiado, por instinto de sobrevivência e proteção. Corta para tudo quanto é lado. Então, se
criar alguma coisa, né? Tipo, a gente fez aquela analogia ontem de costura. Se eu for costurar alguma coisa com uma faca, cara, não dá certo, né? Então, porque ele é uma parte da nossa mente. A gente falou com o Hélio também sobre as 16 partes da mente, e elas são subdivididas. Dessas 16 partes, elas são agrupadas em 4 partes, e uma delas é o intelecto, a outra é a nossa inteligência, depois a memória, depois a consciência. E uma está linkada à outra, né? Então, mas aí o intelecto é aquela que faz a gente sobreviver, e as pessoas utilizam a mente desse jeito, né? O intelecto, para a gente exemplificar, eu falo, pô, eu sou brasileiro, pronto, eu sou brasileiro, eu sei disso, né? E aí a outra, a inteligência, na verdade, mais está linkada à identidade. No yoga eles falam essa parte como identidade, porque é aonde você se encontra, né? Então, a identidade, justamente antes de você aprender essas 4 partes da mente, a identidade, eles ensinam desde de novos, né? Desde criança, a todos os garotos indianos, que a identidade deles é cósmica, porque senão você limita a pessoa muito. Então, se você falar, eu sou brasileiro, ponto final, beleza, eu sou brasileiro. Mas se você dá um valor muito maior à sua identidade, né, automaticamente isso muda de figura. Porque, voltando à analogia da faca, a faca é o nosso intelecto, a mão seria a nossa identidade, e a memória seria a força que a gente coloca nesses 2 pedaços, na mão e na faca. E aí porque automaticamente você precisa de memória para desenvolver a sua identidade. Mas uma vez que você linka a sua identidade, por exemplo, a minha identidade é automaticamente aquilo que eu me identifico. Se eu me identifico comigo mesmo, eu vou fazer de tudo para proteger. Vou fazer de tudo para me proteger. Eu vou pôr a faca a serviço disso. E aí, se eu me identifico com a minha família, eu vou fazer de tudo para proteger a minha família. Mas se eu identifico, né, que é a identidade cósmica, se eu me identifico com o cosmo, pronto. Aí tudo fica mais fácil. Porque aí eu vou me identificar com todos, com tudo. E aí eu vou usar o meu intelecto de forma construtiva e não destrutiva, né? Eu vou usar a faca na hora certa, e aí eu consigo chegar na última dimensão, né? Porque essas 4 partes são chamadas as 4 principais dimensões, e aí sim eu posso ter um contato maior com a minha consciência. Falei demais, né? Cris, Não, se a gente for levar ao pé da letra, né, o que tu disse, por exemplo, agora nós estamos nos identificando com a humanidade, né? Daí fazemos algo para os outros, quando nos identificamos como humanidade. E se for levar mais ao pé da letra ainda, em mundos avançados, não... todo mundo sabe, né, que a sua origem não é, por exemplo, a cidade que nasceu. Né? O local que veio ao veículo pode ser tal determinado local, mas, né, a origem sempre é de outra localidade, porque, né, a alma milenar, né? E a Camila Gobi disse que hoje a atmosfera está muito carregada, né, mais do que nos dias anteriores. Sabe que eu também percebi isso. Aqui na minha cidade estava assim. Tive que parar tudo por aqui e realinhar as energias para não entrar na vibe e colaborar com o bem maior e o amor. Realmente, hoje estava até o dia estava cinzento, né? E o Pazinho 2000 disse que a sugestão para gravar com o Maurício Bacar, ver quando a situação mundial deve passar, né, através da astrologia. É uma boa ideia. Vou propor a ele mesmo, né? E ele pergunta também se chegará um dia em que o jornal vai pedir uma meditação mundial do Pava para elevar a vibração de amor no mundo. Isso, dependendo do jornal, né? Eu não sei. Mas o que vai acontecer, eu acredito que será mais comum encontros com este propósito, e também mais pessoas se disponibilizarão
para reservar algum tempo para não só higienizar sua mente, né, mas também o campo da psicosfera humanidade, né, trazer uma energia de melhor qualidade para todos, que isso é muito, 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 muito importante, né? Então, acredito que isso vai ser cada vez mais comum. E chegará o dia em que, né, a própria meditação mundial reunirá milhares de pessoas meditando e o impacto no mundo será ainda maior, porque já é muito grande. Já é muito grande. Imagina, são 700, 800 pessoas meditando, emanando vibrações positivas. Tenho certeza que a gente encaixa melhores realidades nesse momento, que pessoas fazem melhores escolhas por aí, só por a psicosfera estar um pouquinho mais leve. Que a gente vê, como por exemplo, num dia de hoje, como é ruim estar pesada, né? A gente fica descrente das coisas, né? Tem dificuldade em acreditar que as coisas vão dar certo, tem dificuldade em acreditar em nós, a gente vê que a gente fica mais cansado, né? Fica com menos ânimo, com menos vontade. Isso é uma psicosfera baixa, que nos drena energia, né? Porque quando a energia da psicosfera é mais baixa que a nossa, ela nos drena energia. Então sempre nós estamos sendo drenados, sempre. A questão é mais ou menos, né? E ultimamente, né, vocês estão vendo. Mas isso oscila, né? Como uma onda no mar. Então, daqui a pouco vai estar bom de novo. E a tendência é que só melhore, né? É uma imperatriz. Não do carnaval, mas é uma imperatriz para a humanidade. Não é mesmo? Hoje eu fiz a meditação do Delcy, que ele participou da meditação mundial. E é muito boa, assim, um relaxamento maravilhoso. Que o Delcy fez nessa última meditação. Sim, é maravilhosa. O contato com a energia da alegria. É muito boa. Que é uma das coisas mais poderosas que existe. Muito boa. Com certeza. E eu tenho uma notícia boa pra vocês. Todos. E Fale. a princípio, o Delcy vai ter um quadro no canal, que é Jardim Responde. Legal. E a princípio, toda sexta-feira. Já gravamos hoje o primeiro vídeo. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a forma dele falar, ele traz uma visão diferente das mesmas coisas e uma visão nova que vem a se encaixar. Então, o vídeo ficou incrível, porque a gente pegou perguntas de vocês que mandaram naquela meditação mundial e perguntaram da origem dele de Andrômeda, né? Como é que ele sabe que vem de Andrômeda e coisas do tipo. E ele começou a falar sobre as outras instâncias da nossa consciência, né? Que se localizam em diferentes locais e que reúnem a nós, por exemplo, que ele tinha uma instância em outro local e que essa instância se uniu com a dele. Enfim, foi muito incrível. E depois ele falou sobre uma pergunta muito curiosa, sobre as vidas em realidades paralelas, né? As vidas simultâneas em realidades paralelas. E a visão que ele traz é muito legal. É muito legal. Então, sexta-feira vai sair este vídeo às 11 horas da manhã. E se vocês gostarem, se ele gostar também, né? Acredito que tenha tudo para se estabelecer esse quadro do Jardim Responde na sexta-feira. Então, eu acho fantástico. Eu fiquei tão feliz porque é uma oportunidade de levar para as pessoas a visão daquele ser. É uma visão assim, que me ajudou muito, né? Que construiu muito do modo de ver que eu tenho hoje. Então, eu fiquei muito feliz. Eu nem cogitava essa possibilidade do Jardim estar no canal. Então, foi muito legal mesmo. E também, a princípio, a Cláudia também terá um quadro, onde será a Claudiônica Radiônica Responde, não. Mas será um quadro também, talvez quinzenal, onde ela vai responder perguntas de todas as áreas, porque ela é psicóloga, né? Ela é consteladora, ela é neurolinguística, um monte de coisa. Então, eu acredito que todos têm muito a contribuir. E como as sextas-feiras estão sem vídeo, os domingos estão sem vídeo, eu pensei, ótimo, né? Tem espaço para o Jardim na sexta, e para Claudiônica Radiônica no domingo. Eu até disse que vou mudar o nome dela, que ela vai ser promovida de Claudiônica, porque antes era Claudiuca Tibiruca, né? Ela foi promovida para Claudiônica Radiônica e vai ser promovida de novo, se isso tudo der certo, né? Para Claudiástica Fantástica, porque o programa é no domingo, né? Então, ia ser bem legal. Ela morreu de rir, é claro, né? Mas vai ser muito legal. Ai, gente. Ai. Que bom que vocês gostaram, que bom mesmo, porque
Eu gostei, porque imagina, né? Eu já tenho meus quadros suficientes. Então, tem espaço bastante. Faltou o quadro do Cris. Olha, eu gostava muito do Cris falando autoconhecimento. Christian Sibelius. Vai ser Same promovido, here. hein? Espaço Flor de Cerejeira. Ai, Cris. Tu e o teu Também quadro, Cris? assisti. Excelente. Tá bom. Estou sempre a postos. Tem que fazer o Kids Responde. Kids responde. Estamos kits. Isso. Boa. Muito bem. Eu queria fazer Olga já também nasci kids com todo Você mundo. tem que fazer a semana do responde. É a semana do responde. Cada dia um responde. Mas daí falta dia da semana, né? Porque eu queria também o Rodízio. Bacara Responde e tal e coisa. Mas vai faltar dia, e se aumenta os dias da semana, as pessoas não gostam, né? Então vamos aumentar o final de semana. Quem sabe mais 2 dias de final de semana? Ai, gente. Vai ser bem legal. Gostei daquelas entrevistas na rua. Eu pretendo fazer essas... Amanhã eu ia gravar mais entrevistas na rua. Mas acho que a rua vai estar deserta. Não. Não, brincadeira. Não, Pava, não vai, Pava. Não. Quarentena, faz quarentena, Pava. Quarentena, né? Isso. Tá proibido de ir pra rua, Pava. Entrevista de máscara. Não, O imagina. som não vai ficar bom. As pessoas vão borrifar o que eu já no microfone, assim. Daí... Vai com uma roupa de astronauta, né? Arruma aquela roupa de astronauta. Ninguém vai te Claro. confundir com ET, mas tudo Claro. bem, né? Vai sair correndo, falar que o ET Claro. desceu, chegou, que está compactado, né? Mas amanhã você está na internet lá. Daí eles vão pensar que não tá em ET. Mas eu ia fazer esse quadro, mas eu vou fazer um outro vídeo amanhã vou ter que dar um pronunciamento final, assim, sobre esta situação aí atual, para tentar dar uma acalmada consciente, né? Claro que eu não vou dizer para as pessoas não fazerem essas higienizações externas, né? Mas também vou lembrar das higienizações internas. Então, é o que eu vou fazer para encerrar este assunto, pelo menos eu espero que encerre de vez, né? Muito bem. Daí, semana que vem, as entrevistas daí. Se tiver alguém na rua. Muito bem. O Cris sabe, Pazinho, que ele já fez trilha sonora pro canal. Uhum. O Cris? O Cris fez trilhas sonoras pro canal, né, Cris? Sim. Por falar nisso, Cris, eu quero combinar contigo. Ver contigo. Mais de 20, né? Pois é, quero ver contigo pra gente fazer um tom, assim, do canal, uma assinatura sonora. Eu pensei, sabe no quê? Sabe aquele som de gota que cai dentro de uma tigela? Assim, bem ecoada. Uau. Pensei em algo assim. Eu vou tentar procurar algo parecido pra mostrar. Eu admito que eu gostei da inspiração da música principal do Pokémon lá. Legal. Entregou, né? Entregou, né? Dá pra gente fazer. Eu pensei que o Pava tinha escrito a música. Ah, teve aquela música, né, do final do ano. Aquela música lá vai ser todos os anos no final do ano, porque é a música do aniversário do canal. E vai ter todos os anos a gente vai gravar uma versão daquela música lá. E pra passar todo mês de fevereiro. Fevereiro? Janeiro. Janeiro, né? Janeiro, 22 de janeiro, que é o aniversário do canal.
daí já é música de ano novo, com música de janeiro, de aniversário e pronto. Muito bem. Aqui os membros estão conversando conosco. Eles dizem do quadro do Cris e que nas entrevistas na rua deu pra ver que a população em média tem muita informação materialista da vida ainda. Realmente. Olha, acho que eu podia entrevistar 100 pessoas pra talvez uma dizer assim, claro que é possível, acredito, né? Tal coisa. Ou mais pessoas, né? Porque geralmente a opinião não é formada, né? Ou até tem medo de dar opinião. Porque às vezes a pessoa até pode acreditar, mas ela, né? Acho que sim, né? Eu, por exemplo, não tenho motivo para acreditar. Acontece. É. 3 vídeos por dia, Milena Police. Olha só. De repente dá pra postar 2 vídeos por dia chega algum 1 dia. milhão. Né? Aí chega 1 milhão rapidinho. Puxa vida, de repente dá, né? Pra postar 2 vídeos por dia. Algum dia aí. Ou no final de semana. É uma boa ideia. É uma boa ideia. E o Pava Play tá parado, né? Tenho planos para o Pava Play. Tenho planos para o Pava Play. Eu pretendo trazer vídeos descontraídos no estilo o dia a dia das produções, aqui as conversas que são feitas para ter ideias de assunto, né? Passeios aqui e ali, coisas desse tipo eu tô pensando em colocar no Pava Play. Até porque agora eu tenho mais uma pessoa para gravar comigo, né? E um dia eu vou apresentar aqui para vocês. Não apresentei hoje porque está mal do estômago. Comeu demais e depois colocou o óculos de realidade virtual e ficou enjoado. Né? Então, não consegue nem se levantar. Não, aquele óculos deixa tonto se a pessoa não é acostumada. Ainda mais depois que come bastante. Mas ia ter os vídeos de realidade virtual, né? Não ia? Pois é. Planetas, não sei o quê. Pois é, sabe que eu abandonei esse projeto aí. Abandonei o projeto. Fala, até comprei meu óculos até, sacanagem. É? Brincadeira. Porque o Ricardo vai fazer esses vídeos. Vai ter um canal de realidade virtual. Né? E outro canal que eu apresentarei em breve. Então vai ser bem legal. E ele grava o dia inteiro gravando, exceto hoje. Então terá uma companhia para gravar, será bem legal. Então espero fazer esses vídeos assim com assuntos mais descontraídos para lá. Para o próximo aniversário, os membros podem gravar os trechinhos da música. Olha. Que interessante! Que interessante! É verdade! Eu gostei da ideia. É uma excelente ideia, Olha aí, olha. Muito bem. Gostei. Muito bem. Ótima ideia, com certeza. Provavelmente será isso, então. E começo a desenvolver, pessoal, meditações. Estou desenvolvendo meditações para vários tipos de coisas. Eu estou desenvolvendo. Em breve eu vou lançar essas meditações. Serão muito legais. Eu acho que eu até vou ter que acelerar o processo de criar essas meditações, porque elas já estão prontas. Elas só têm que serem gravadas com uma qualidade excepcional. E porque talvez eu tenha que adiantar este processo, porque talvez as pessoas estejam necessitando mais nesses momentos atuais. Né? Então, estou pensando em acelerar isto. Talvez, então, semana que vem, eu não sei, agora já está tudo acertado com o Jardim, com a Cláudia e tudo mais. Talvez não falte vídeos na semana que vem, certo? Porque o pretendido era faltar vídeos semana que vem, alguns 2 diazinhos assim, para eu conseguir me focar melhor neste projeto. Mas acho que eu vou conseguir tudo, certo? Então, já que eu não preciso preparar os vídeos, né? O Jardim prepara o vídeo que ele vai apresentar, o Hélio prepara o que ele apresenta, né? Então, dá um tempo para me dedicar a essas meditações que serão muito, muito boas, muito legais, muito importantes. Muito bem. Alguma consideração final? A consideração que eu tenho a fazer é o seguinte, que no início ele disse que semana passada não teve meditação mundial. A meditação foi até 10h40, mais ou menos, só isso. A meditação mundial? Olha aí. Conferência. A conferência. A conferência.
Que bom, Conferência então. foi até 10h40. Que bom. Gente, eu faltei É a porque conferência semana passada. Eu tava aqui, Pava, e aí eu não tava conseguindo ligar. E eu pedi, acho que foi a Monize que conseguiu chamar. E aí a gente ficou conversando aqui, até eu perdi a hora. Que bom, então. Que bom, então. Nossa, um monte de coisa. Projeção astral. Nossa, foi muito assunto. Eu não pude estar. Que pena. Que bom, Sabe então. por quê, gente? Eu trabalho em shopping. Aí Nossa. vocês imaginam, se eu me preocupar com com algum problema aí, Sim. aí eu peço demissão. Então eu não quero me preocupar. Eu não tô nem. Tá certo. Eu vou Tem que ter viver minha uma vida. super proteção. Claro. Bem, dizem que o negócio é o álcool, né? Você tem que lavar a mão e passar álcool, né? Como eu já lavo um copo de cachaça o dia inteiro, Claro. eu já tô mais do que imunizada. Muito bem, gente, muito bem. Quero agradecer mais uma vez pela presença aqui de vocês, que é muito importante, pelas nossas conversas, pela alegria de vocês, pela energia, pelo sorriso. É muito bom a gente transmitir essas coisas, a companhia dos membros e todos vocês aqui, certo? Eu agradeço de coração. Boa noite a todos, uma boa semana. Vamos aproveitar muito esse momento para exercitar ser luz, né? Para iluminar. Eu acho que é um ótimo momento de procurar ver coisas assim para rir, meditar. Então, vamos aproveitar mesmo para tentar iluminar um pouquinho, disseminar um pouquinho mais de coisas boas e também refletir, nos abastecermos de coisas de energias boas, alegrias, refletir, né? Fazer essa reflexão. Jogar fora o que não serve mais é um excelente momento até astrológico, né? Tá tudo calhando. Aproveitar essa quarentena, que eu falei também no negócio da quaresma, né? De fazer esse detox. Pessoal, queridos membros, agradeço muito de coração a presença de todos vocês aqui. Eu espero que vocês gostem dos novos quadros e passem a semana bem tranquila, despreocupada, descansando, em contato com a energia da alegria o máximo possível, tá bom? Então, de coração, agradeço a presença de todos vocês aqui na nossa Conferência da Paz. Um grande abraço e até mais!